Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade. Nós somos filhos. Depois de falar sobre o novo nascimento, como faz, como isso acontece, por que isso aconteceu e por que nós necessitamos, nada melhor sobre falar o que é identidade. Ela é um conjunto de características particular e exclusiva que identifica as diferenças entre as pessoas, como nome, data de nascimento, sexo, afiliação, a nossa própria digital, o que é diferente um dos outros, cor de cabelo, cor de pele, os olhos, qualidades como ser alto, baixo. Assim nós reconhecemos o indivíduo como nosso próximo. Cada um possui as suas qualidades, defeitos e uma proporção diferente um dos outros. É isso que nos torna único, exclusivos. Talvez uma das coisas que vem na nossa mente quando nós falamos de identidade é o nosso RG, o nosso documento que tem foto e os nossos dados. Esta carteira de identidade, ela também carrega o nosso polegar. Isso porque nós não tem as nossas características, quem nós somos filhos, nossa digital, as nossas características. Desta forma, nós vemos que nós somos únicos, só tem um de nós. Então, vê que todo mundo tem no o seu dedo ou sua digital, mas cada dedo tem sua forma, seu digital, seu traço, cada um é diferente dos outros. Além disso, nós temos particularidades que só Deus pode ver. Ao longo de nossas vidas, nós devemos trabalhar e desenvolver esse nosso caráter. Nós temos mesmo atributos. Na criação do mundo, quando chegou o momento de criar o homem, em Gênesis do 1 ao 26 ao 27, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todo réptil que rasteja sobre a terra. E criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A primeira diferença que o Criador fez sobre a criação foi a especificação de gênero entre o masculino e o feminino. Porém, mesmo entre homem e mulher, o ser humano se formou de maneira única. Como somos filhos, nós somos semelhantes aos nossos pais. Nós temos o DNA dele em nós. No entanto, o fato de nós sermos parecidos não nos torna iguais entre si. Até mesmo os gêmeos idênticos, eles têm características únicas que são totalmente diferentes. Nós vemos que somos iguais, mas quando você chega mais perto deles, você vê que há diferença entre um e o outro. Quem já estudou com gêmeos sabe. Não tinha como não saber quem era uma, quem era a outra. Quando você passa praticamente o dia inteiro com eles. Sabendo disso, nós compreendemos que nós somos criadas de forma única, como algum produto que foi feito com uma versão exclusiva. Então Deus nos fez exclusivos. Nunca mais ele produzirá alguém igual a você. Eu lembro que minha mãe falava que nós tínhamos uma forma única, que Deus formou a gente nessa forma e essa forma era jogada fora depois. E de verdade, quando eu era criança, eu acreditava nessas formas. E eu imaginava a forma de bolo com a minha forma. Mas hoje nós entendemos que, por mais que nós não temos essa forma, nós vemos que Deus nos faz diferente um dos outros. E isso nos torna tão fascinantes e tão exclusivos. Da mesma forma, nós somos feitos com modelo original, sem cópia ou falsificação.
Não existe uma pessoa como você na Terra, você é o único, exclusivo. Contudo, quando nós falamos sobre identidade, não existe possibilidade de não mencionarmos que nós temos um propósito. Nós fomos criados com um propósito completamente um atrelado ao outro, um completa o outro. Nós não podemos afirmar algo sobre as nossas identidades sem falar sobre o propósito, sem referir sobre ele. Isto aconteceu desde o nosso início, quando Deus nos fez a nossa imagem e semelhança dele. Nós nascemos com as nossas características exclusivas para um fim determinado. Esta é a grande aventura das nossas vidas, descobrir quais são as nossas particularidades e desenvolvê-las, além de desvendar quais são os nossos propósitos. Deus é tão maravilhoso e tão grandioso que ele fez cada um com seu DNA e com um propósito e sua identidade. Todos temos características únicas, porque Deus nos fez algo único. Segundo Gênesis 1:26, que diz: Disse Deus, façamos o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e tenham domínio sobre as aves dos céus, os animais domésticos, e sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então essa segunda parte, ele fala que Deus, ele libera sobre nós um propósito. Um desses propósitos é para nós dominarmos. Ele diz que é para... Nós temos um mandamento sobre as nossas vidas, para nós dominarmos sobre a terra. E por meio das nossas características, nós podemos descobrir qual é a área que nós fomos chamados para liderar, para nós influenciarmos, para nós governarmos. Esta revelação que Deus nos deixa na palavra de Deus é tão importante que o diabo ele sempre se ira, primeiramente para atacar e questionar este domínio que nós temos. Assim como aconteceu no Jardim do Éden com Eva e Adão, o inimigo ele tentou confundi-los, dizendo que eles comessem do fruto, para que nós conhecermos o bem e o mal, que eles seriam como Deus. Mesmo que antes disso o Senhor disse que seria conforme a sua imagem e semelhança. Isso nos deixa uma lição. Nós precisamos ter a segurança que nós somos como Ele, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai. Nós carregamos o DNA dele. Nós temos que ter a convicção que nós somos filhos de Deus e Ele é nosso Pai. E não permitir que o diabo tente tirar a nossa identidade ou distorcê-la. Do mesmo modo que nós não conseguimos separar a identidade do nosso chamado, do nosso propósito, nós não podemos deixar de fora a nossa paternidade, vista que o Pai é quem define a nossa identidade e Ele diz que nós somos filhos. Por isso, quando nós passamos a compreender que essa revelação que Deus nos dá, que nós somos filhos, nós temos uma identidade confirmada. E nós vemos esse ataque que o diabo fez no Jardim do Éden, esse ataque que ele fez com Adão e Eva, quando ele fala que Deus sabia com o dia que comesse que serão abertos como os olhos, como Deus, e serei conhecedor do bem e do mal. Então o diabo ele atacou a identidade para Eva não atingir o seu propósito, mas Deus foi tão generoso e tão bondoso e nos amou que ele deu seu filho unigênito e primogênito, que está lá em Mateus 4, do 1 ao 3.
A seguir, nós vemos que também Jesus foi tentado, que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador, ele se aproximou e disse: se é filhos de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Então nós vemos que mesmo até Jesus ele foi tentado pelo diabo. O diabo ele tentou Jesus para tirar a identidade e para mostrar que nos afastar do Pai. Satanás ele fará de tudo para nós duvidarmos que nós somos filhos de Deus, que nós podemos fazer. Porque o Pai, ele sempre afirmou a nossa identidade como filho, assim como ele fez com Jesus antes de iniciar o ministério. Em Mateus 3:17, ele falou em voz alta: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A afirmação que Deus fez com Jesus não deixa pontos cegos. Então essa é a mesma afirmação que ele faz com as nossas vidas. Por isso tenha essa identidade bem fixada em você. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal e segunda-feira nós continuaremos esse assunto.